Porção semanal Toledot, capítulo 25 de Bereshit, Gênesis, Pasuk, versículo 19, e diz assim: estas são as gerações de Isaac, filho de Avraham. Avraham gerou a Yitzhak. E estava Yitzhak com 40 anos de idade ao tomar a Rebeca, que é Rivká, filha de Betuel, o arameu, de Padan Aram, irmã de Labão, o arameu, para ele por mulher. Quem é esse para ele? Para Isaac. Então Isaac pegou a Rivká, que é a Rebeca, filha do Betuel de Padan Aram, que é irmão de Labão, o arameu, tá? E orou Yitzhak ao Eterno em frente à sua mulher, que orava também, porque era estéril. Isaac está casado com uma mulher estéril. O pai dele, Avraham, também estava casado com uma mulher estéril, ok? E atendeu o Eterno e concebeu Rivká, sua mulher. Perdi. Aqui, estou no 22. E lutaram os filhos no seu ventre. E ela disse: se é assim, por que desejei isso eu? E foi consultar o Eterno. E disse-lhe o Eterno: 2 nações há no teu ventre, e 2 reinos de tuas entranhas se dividirão. Uma nação, mais que outra nação, se fortalecerá, e a maior servirá a menor. E cumpriram-se seus dias para dar à luz. Eis que havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, vermelho, todo ele, como vestido de pelo. E chamaram o seu nome, deixa eu passar, foi muito. E chamaram o seu nome Esav, Esaú. E depois saiu seu irmão, e sua mão agarrava o calcanhar de Esav, Esaú. E chamou o seu nome Jacó. E estava Yitzhak com 60 anos de idade ao dar à luz, quando Rivká deu à luz. Então veja, aqui já se passaram 20 anos. Ele estava com 40, agora ele está com 60. 20 anos orando. Todo mundo quer as coisas muito rápido, né? 20 anos. Aonde está aí que eu perdi aqui? 20 quanto? 27? E cresceram os moços, e foi Esaú, perito caçador, homem do campo, e Jacó, homem íntegro, que habitava em tendas. E gostava Yitzhak de Esaú, porque comia de sua caça. E Rivká amava a Jacó, ou seja, a mãe gostava de Jacó, o pai gostava do Esav. E cozinhou Jacó, Yitzhak, Jacó, um guisado. E veio Esav, do campo. Ele estava cansado. E disse Esaú a Jacó: enche minha boca, rogo-te, desta lentilha vermelha, que estou cansado. Por isso chamou seu nome Edom. E disse Jacó: vende-me como o dia, claramente, tua primogenitura a mim. E disse Esaú: eis que caminho para a morte, e para que eu quero a primogenitura? E disse Jacó: jura-me como o dia. E jurou-lhe, e vendeu sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e cozido de lentilhas, e comeu e bebeu. Levantou-se e foi-se, e desprezou Esaú a primogenitura. Vamos ver aqui o comentário que a Torá traz, nota de rodapé. Então, está aqui, começa lá a nota 19. E estas são as gerações de Yitzhak. Diz assim: esta porção semanal
descreve-nos a vida do patriarca Yitzhak. Dos 3 patriarcas, é Yitzhak, o Isaac, aquele cuja história ocupa o menor espaço na Torá. Enquanto a Avraham são dedicados 3 parashot, que é Lech Lecha, Vayera e Hayesará. A Yaakov são 6 parashot, Vayetze, Vaishlach, Vayeshev, Miketz, Vayigash e Vayihi. A biografia de Yitzhak é resumida em uma única, que é essa que nós estamos, Toledot. A história dos patriarcas representa 3 conceitos, 3 sistemas, 3 caminhos que conduzem o homem à religião. Avraham é o entusiasta, o encantado do cosmo, o homem que admira diariamente a harmonia maravilhosa da criação, chegando através destas experiências a reconhecer o Criador do universo e a ter fé nele. Yitzhak, ele segue fielmente a tradição do pai, prestes a sacrificar a vida pela santificação do nome divino. E assim é que, através da tradição, ele chega à fé. Já Yaakov, o mais atormentado, chega à fé através dos estudos da Torá e da sabedoria, que desde a tenra infância adquiriu na escola de Shem e Eber. Isaac passou toda a sua vida na sua terra natal, em Eretz Israel, e mesmo nas piores situações e circunstâncias, jamais a abandonou. E quem vive na sua terra leva uma vida mais sossegada, mais tranquila, pouco movimentada. Isso não quer dizer que em casa não há perigos, não há momentos em que a vida não esteja exposta a grandes perigos e sacrifícios, como aconteceu com Yitzhak, quando estava prestes a ser sacrificado por seu pai. Mas isso foi uma provação única que acabou com um grande susto. De resto, a sua vida foi normal, estável e coordenada. Uma certa solidez também prolonga a vida, pois sabemos que Yitzhak viveu mais que seu pai e mais que seu filho Yaakov. O versículo 22 declara aqui, e lutaram. Vamos ver o que diz. As figuras de Jacó e Esaú aparecem eternamente em luta. Desde as entranhas maternas combatiam os 2 irmãos, e as palavras divinas proclamam que isso significava uma ulterior peleja entre 2 ideologias. Esaú, pela influência das Sagradas Escrituras, aparece associado à ideia da perversidade e maldade. Jacó, a ideia da integridade e inocência. Este combate se repete inúmeras vezes no transcurso da história da humanidade. O verso 23 traz a nota de rodapé, 2 nações há no teu ventre. O Midrash comenta, 2 povos orgulhosos. Jacó, que se orgulha com seu mundo, o seu cosmopolitismo, com o seu internacionalismo. E outro, Esaú, que se ufana com seu imperialismo, com os seus fortes e bem armados exércitos. Praticamente, isso aqui também é importante. No verso 26, a próxima página, traz a nota, e depois saiu seu irmão. Veja, um governador romano perguntou a Rabban Gamliel Hazaken, quem achas tu que governará o mundo depois de nós, os romanos? O mestre pegou num pedaço de papel limpo, sem dizer uma única palavra, escreveu, e depois saiu seu irmão, e sua mão agarrava o calcanhar de Esaú, querendo com estas palavras da Torá indicar que depois de acabar o governo de Esaú, começará a era de Jacó. O governador leu o escrito e disse, velhas palavras de um livro velho.
A nota 28, porque comi de sua casa. O Targum Onkelos traduz palavras Kit Said Befiv assim, porque comia de sua boca. Porém, a sua tradução literal é porque havia caça em sua boca. O Midrash associa a palavra caça à ideia de engano e de armadilha, com a qual o caçador prende os animais, equiparando o malvado ao caçador que engana, pois a maioria dos animais são caçados com enganos. Assim se explicam as palavras caça da sua boca, isto é, na boca de Esaú, que enganava com suas mentiras e hipocrisias seu pai, o qual não se dava conta e o preferia, enquanto Jacó era um homem íntegro que permanecia nas tendas. Agora a porção aí, porque comia de sua casa. A Torá nos relata que Esaú se serviu para os seus fins egoístas de dois métodos opostos. O primeiro foi Said Befir. Ele aprendeu como caçar com a boca, com a sua eloquência, com belas palavras, delicadeza, boas maneiras e altissonantes promessas que só visam a efeitos exteriores e que só servem para enganar os outros. E caso este método não produza o resultado esperado, aplica-se então um outro, mais radical, mais persuasivo, que consiste em Vebayadaim e Ede Esav, e as mãos de Esav. 27, 22. Isto é, a força brutal. Isso. Bom, aí já vai passar para aquela parte que Rebeca amava Jacó e tal. Veja só, vamos começar por esse último. O Salmo 10, ele faz uma análise de como pessoas que ficou do lado dessa inclinação do mal vigente através de Esav. E essas pessoas, elas começam a fazer o mal e começam a perceber que Deus não concede o castigo imediato para essas pessoas. E aí vai dando uma falsa ideia de que elas podem tudo, entendeu? De que elas podem fazer as coisas, e isso também passa uma ideia às pessoas como um todo, como se fosse um ateísmo. As pessoas começam a perguntar, mas aonde está Deus? Tá? Se você vê na rua o mendigo, né? Tem aquela famosa historinha aí que o cara está lá cortando o cabelo, isso aí ficou famoso aí, está lá cortando o cabelo, o cara está tentando falar de Deus para aquela pessoa, ele fala assim, olha, que Deus não existe, tal, e está tentando e nada. Na hora que aquele cara sai, vê um andarilho, né, lá na rua, cabeludo, sujo, e aí ele volta para o cabeleireiro e vai falar para o cabeleireiro, não existe cabeleireiro. Ele fala, mas como que não? Acabei de cortar o seu cabelo. Ele usou a mesma técnica que o cara estava tentando falar para ele, que não existia Deus. Ele falou, porque se existisse cabeleireiro, não haveria na rua gente com cabelo sujo, grande, maltratado, barbudo. Então ele quis, com essa ideia, mostrar justamente, o cabeleireiro não estava crendo em Deus, e dizia que Deus não se fazia presente, porque o mundo, você vê as pessoas fazendo a maldade e nada tem parado a maldade. Então é querendo dizer que quem tinha que parar a maldade era Deus. E se Deus não parar a maldade, então não existe Deus. E aí, para contrapor isso, o rapaz vai lá fora, vê o cara na rua lá, o andarilho, tudo cabelo desgrenhado, né? Tudo sujo, duro, e fala, não existe cabeleireiro. Usou a mesma analogia. E o Salmo 10, ele vai falando dessas coisas também. Ele vai falando que estes, eles armam armadilhas para poder roubar o pobre, matar o pobre, e eles falam no coração deles, Deus não existe, não vai dar nada, não há vingança. E isso tudo vai jogando
Como você sabe que tudo é energia, essa história vai jogando para o universo energeticamente, e as pessoas que andam na mesma sintonia vai puxando e fazendo conta disso e tendo essa noção de que Deus não existe. Sempre tem do teu lado, durante a vida, alguém malandro. Olha, você arruma um emprego novo e em pouco tempo você descobre que tem alguém ali muito esperto, que lesa todo mundo e ninguém faz nada, que leva uma vida boa. E por outro lado, você que tenta ser íntegro, como foi Jacó, você vê que passa muita dificuldade, né? E vai por aí afora. Bom, aqui quando o governador, onde foi que a gente leu sobre o governador? O governador pergunta assim, ó, depois do nosso reinado, que é Roma, quem é que vai governar? Aonde que nós lemos aqui? Deixa eu ver. Não, está mais acima. Me ajuda a achar aí na hora que começa o governador, que ele escreve no papel histórias velhas. A gente acabou de ler, gente. Depois saiu seu irmão, comia de sua boca. Achou aí? Qual é a nota de rodapé que começa aí sobre o governador? 26, né? É na parte do 26? Um governador romano perguntou a Rabão Gamaliel, a casando: Ah, sim. quem achas que tu governarás o mundo depois de nós, os romanos? O mestre pegou um pedaço de papel limpo e, sem dizer uma única palavra, escreveu. E depois saiu seu irmão e sua mão agarrava o calcanhar de Esaú, querendo com essas palavras da Torá indicar que depois de acabar o governo de Esaú, começará a era de Jacó. Essa era de Jacó está relacionada com o Mashiach, o Messias. Quando vai acabar o governo de Roma? Roma, ela vem de Esaú. Roma é Esaú. Essa descendência de Esaú, ela vai gerando, e ela dá esse sistema romano. Portanto, é ensinado que Esaú, ele vem essa religiosidade, Edom. Essa religiosidade, o Vaticano, tá? Você vê que eles usam muito vermelho, tá? E tem um detalhe, embora eu não vou comentar sobre essas coisas, já comentamos no passado, o nome Esav, a forma de escrever Esav em hebraico é o mesmo jeito de escrever Yeshua, tá? Então, quem criou esse Jesus da forma que se vê? Roma. Agora, voltando lá para o livro de Daniel, ele vai interpretar a visão dos reinos, que é aquela estátua grandona que Nabucodonosor, ele tem aquele sonho. Vocês lembram disso? A cabeça de ouro, não é? Então essa cabeça, ela é interpretada como sendo o governo do próprio Nabucodonosor. Ok? Os braços está vinculado, qual foi o próximo reino? Veja, ele está interpretando, só tinha um reino de Nabucodonosor. Aí ele fala que o próximo a reinar seria Medo-Persa, que é o reinado de Dario e Ciro, tá? Medo-Persa, os dois braços. E depois ele fala que viria o Alexandre o Grande, que é a Grécia, né? E aí vai falar que depois vem o romano, ok? Então você tem ouro, então você tem lá Babilônia, Medo-Persa, Grécia, e aí vem, quem é esse? O último, que não é o último, Roma. Então aqui é Roma que está perguntando para o sábio,
Quem vai reinar depois? Aí ele cita essa palavra da Torá. E depois saiu seu irmão e sua mão agarrava o calcanhar de Esav. Então dizendo, quem vai reinar? Mashiach. Quem é o Mashiach? Essa era messiânica, para os evangélicos católicos, Mashiach já veio, que é a primeira vinda de Jesus, que o Novo Testamento conta a história, tá? Para o judeu, não, porque ainda quem governa é Roma. Esav ainda governa, Roma ainda governa. Então, estes são os exílios de Israel. 4. Mas, na verdade, fala que o quinto vem o Mashiach. É a era Mashiach. Tá bem? Agora vamos pensar na luta que é a nossa vida. Por mais que você seja bom, se você já não se perguntou isso, será que você nunca ficou indignado com um colega seu, um vizinho, alguém que não leva a vida correta que você procura levar? Porque a gente leva uma vida correta, você pode levar uma vida correta por padrão, por pensamento. Eu creio que o homem tem que viver para o bem, tem que fazer o bem, tem que ser uma pessoa justa, honesta. E isso, querendo ou não, é um padrão de Deus na sociedade, na raça humana, tá? Então, esse padrão, vamos dizer aí, o Jacó, que era um padrão bom. Mas o irmão dele, qual era o padrão dele? O bicho era esperto. Ele enganava o pai, ele falava de ensinos de Torá, para o pai achar que ele era alguém do meio. Esse é o famoso lobo. Ele tem aquela, como é que o pessoal fala muito aí? Ovelha, lobo, como é que é? Lobo em pele de ovelha, isso, um lobo em pele de ovelha. Então ali, ele que é o lobo, Esav é o lobo, ele está na pele de ovelha. Pai, tem a Torá, como é que é tal coisa da Torá, e assim, assado. O pai acreditando que ele era de fato essa pessoa que estava nos moldes de Deus. Mas quem de fato estava era o Jacó, tá? Então, quando ele percebia que isso não estava funcionando, aí ele partia para aquela outra estratégia, né? Aí ele já é mais duro. Quando ele faz essa venda, é dito no Midrash que nesse dia ele matou, ele saiu para caçar e ele era o dia da morte de Avraham. O Avraham, o avô, tinha morrido. Jacó está fazendo aquilo que mandava o figurino. Estava honrando o avô, fazendo uma festa, porque você faz uma festa e dava de comer as pessoas. Tá? E ele estava no campo caçando, ele não está nem aí. É bem assim, dane-se meu avô, aquilo lá não me interessa. Ele estava interessado nas coisas que era dele. Quando ele volta cansado, todo naquela estafa toda, ele vê o irmão fazendo aquele guisado, lentilha, que era um prato nobre, que tinha que ser nobre para ficar à altura do avô. Entendeu? Só que como ele desprezava, Jacó honrava as coisas que vinham de Deus. Agora o Esaú, ele rejeitava. Então ele não estava nem aí. Quando ele chega ali cansado e vê aquela comida, ele fala, olha, eu quero comer, me dá um pouco disso daí. Não era para ele também vir ajudar na honra ao avô? Mas ele diz, não, para que me serve? Então me dê a sua primogenitura. Por que isso? Porque aquele que nasce primeiro tem porção dobrada. Entendeu? Naquele momento, ele que era o astuto, se viu de perto com alguém que usou da mesma astúcia. Tem uma frase aí famosa que fala que diante da serpente, você tem que ser astuto como a serpente.
não é uma frase famosa? Você tem que ser brando como a pomba e astuto como a serpente. No outro momento é dito que com aquele que usa de estultícia, você também deve usar de estultícia. O astuto, você vai agir com ele com astúcia. Nesse momento, o bonzinho Jacó, ele reagiu com o irmão que era uma fera, ele também reagiu com o pensamento de uma fera. Entendeu? Você quer isso? Então me dê em troca tal coisa. Então, Jacó valorizava o lado espiritual. Esaú não valorizava o lado espiritual. Para que me serve isso? Eu vou morrer mesmo, se eu tiver com essa fome, eu morro de fome, não vai me servir de nada. Bom, aí foi feita essa, entre aspas, compra, né? Essa compra aí. E aí, o que acontece mais para frente? Morre aí o grande Abraão, e mais para frente é chegado o dia da bênção, né? Nós vamos chegar lá, eu já falei outras vezes, diversas vezes sobre isso, e ali ele não fica chocado quando o pai fala para ele que a bênção já foi dada para outro. Aí aquele que é o guerreiro, que é o monstro, que é o grande sabichão, que engana as pessoas, percebeu que foi enganado. Que com a mesma arma que ele usava, alguém usou contra ele numa grande astúcia. E ele fica naquela violência completa, então ele chama o filho dele e manda o filho dele ir atrás do tio para matar o tio. Essa história a gente conta depois. Então, para mostrar que nesses momentos a pessoa não sabe perder. Você sabe perder? Essa é a questão. Qual é a grande... como que a gente vai educar? Como que você vai ensinar alguém que ela precisa aprender a perder? Sabe vocês assistiram o Karate Kid? Acho que é muito difícil quem não viu o Karate Kid, né? O Daniel San, lá no passado. Não tinha o concorrente, ele era bonzinho, né? O inocente, o bobinho, então ele é Jacó. Aquela outra academia, o que aquele homem ensinava para aqueles caras? Que eles tinham que usar de violência, de maldade, que eles tinham que para ser campeão, então não interessa o que você vai usar, você tem que ser campeão. Então, se foi necessário, você percebeu que no dia da luta o fulano está com uma dor na perna, você vai chutar a perna dele machucada. Tá? Na internet tem variados vídeos de jogo de futebol, mesmo futebol de campo como futebol de salão. O que acontece? O jogador recebeu um lançamento, tá? Então ele ia em direção ao gol para poder fazer o gol para a equipe dele. O defensor que estava na frente dele, naquele momento que o cara foi correr, deu um estiramento. Aí o músculo rompe. Aí é uma dor tremenda, a pessoa para e põe a mão na coxa, naquele músculo, e para. O jogador atacante, ele podia seguir com o lance e fazer o gol. Mas pela ética, ele parou e jogou a bola para fora, para que o companheiro dele ali, do outro time, fosse atendido. Esse cara, ele é visto como o quê? É bonzinho demais, não presta. Ele tinha que ter feito o gol, tinha que dar a vitória para o time, mas a custa do outro fulano, isso é muito raro você ver, você não vê. Na sua empresa acontece alguma coisa, quando alguém defende, alguém fala assim para ele, o que é? Você está com a gente ou está com o dono da empresa? Porque você está defendendo a empresa. Entendeu? É assim, aí você vai percebendo que você está de fato andando em dois mundos. Um que só quer levar vantagem. E não interessa como que você vai usar de astúcia, você tem que levar vantagem. E quando você pensa de um pensamento integral, que vem de um conhecimento espiritual com Deus, você quer viver bem, mas você quer na sabedoria do eterno Deus. Não é às custas do engano, da maldade, da astúcia. Só que vai ter momento que Deus também vai cobrar de você
que você não pode ser só bonzinho. Precisa ter em você também esse outro lado, que é o guerreiro. Você também precisa aprender a ser guerreiro. E o guerreiro, em muitos momentos, ele não pode ser passivo demais, bobo. Você ouve as pessoas dizendo assim, olha, o religioso ele é bonzinho. O religioso você pode, bate na face dele que ele é ensinado a dar outra face. Né? Eu lembro de um cabeleireiro, na época, muitos anos atrás, ele disse, contando lá, ele conversava bastante, né? Ele está lá conversando comigo, cortando o cabelo, disse que um dia, ele era evangélico esse cara, um dia alguém chegou perto dele, você é evangélico? Chegou e deu um tapa nele. Do que deu um tapa na cara dele, o cara esperava, tá? Ele dá outro. Ele disse que ele levantou, ele deu um soco na cara do rapaz. Então, ele não deu a outra face. E o cara falou, mas está escrito lá no seu livro que você tem que dar outra face. Né? E ele já foi para o outro extremo. Entendeu? Em batalha espiritual, como a gente estava falando antes de gravar, que eu não queria que ficasse gravado isso, a gente estava explicando aquelas coisas espirituais ali. Veja, você tem que ter um comportamento agressivo, porque senão esses espíritos eles acabam com você. Entendeu? Eles acabam com você. E aí qual é a bondade de Deus? Ele vem e traz informações em sonhos. Você analisa o sonho, vê o que é e você vai lá e agride. Agora, por outro lado, veja só. Vocês falaram que o feriado foi na quarta? Então, de quarta para quinta-feira, eu acho que na quinta-feira, então, eu estava sentado lá na minha cama, lendo, não lembro se eu estava vendo o computador ou o celular. Eu olhei, fico bem de frente com a porta. Na porta do meu quarto, tinha um fulano lá enorme, forte, com 2 espadas grandes. Parecia aqueles guerreiros que a gente vê em filme antigo. Né? Eu fiquei olhando aquilo, eu pensei, ainda falei assim, a Ente estava dormindo do lado, eu olhei lá, você sabe, no mundo espiritual você não precisa falar som de voz, você fala telepatia. Aí eu perguntei para ele, o que você está fazendo aqui? Quem é você? O que você está fazendo aqui? E ele não me respondia, ele ficava atento, assim, olhando as coisas e segurando as duas, assim, ó, segurando os 2 cabos. E aí eu via um reflexo que vinha lá da janela, tinha a luz ligada lá, uma árvore de Natal piscando lá, e as 2 luzes davam bem em cima onde dava a empunhadura, né? Aí eu pensei assim, isso é coisa da minha cabeça, né? E dali a pouco ele sumiu. Estou lá estudando, depois, no outro dia, eu não lembro se foi no outro dia ainda, na sexta, aí veio muito clara a palavra assim, por que você acha que toda vez que vê alguma coisa, sempre relacionar com o lado ruim? E aí foi me dito que aquele fulano não era alguém que veio ali para fazer mal, ou veio da parte de alguém que eu atendo, essas coisas, e vem querer espiar. Primeira coisa, para ele entrar ali, ele já tinha que ter furado uma outra proteção. Concorda? Porque num outro caso, o fulano veio tentar fazer alguma coisa comigo, eu falei, você foi fazer tal coisa? Ele disse, como que eu ia entrar lá? Estava tudo guardado, vigiando, não tinha por onde entrar. Agora, se eu admito que aquele fulano no corredor era alguém estranho, então a gente não pensa. Então quer dizer que ele já furou uma proteção? E aí aquela voz estava me falando que aquele era o guardador, era aquele ser que está me guardando de algum mal, por isso que ele estava lá atento, ó. Ele não fica perdendo tempo para conversar comigo, não é a função dele conversar comigo, a função dele é guardar a minha pessoa do mundo espiritual ativo, então ele está lá atento, entendeu? E nesse sentido, volta aqui para esse texto. A gente, no momento você se identifica com Jacó,
bonzinho, tal, estudante de Torá, querendo fazer o bem, agradando as coisas com Deus. E aí você vê um ser, você pensa, isso aí é do outro lado, vem de Esaú, vem isso, vem aquilo, só pensando, mas peraí, você também tem que ver os guerreiros. Vamos lembrar um outro episódio do profeta Elisha, que é o Eliseu. Ele está lá naquele lugar, e aí o ajudante dele está apavorado com aquela guerra, porque cercaram. Né? Ele falou, nossa, e agora? Agora, meu Senhor, nós estamos perdidos. Aí, com toda delicadeza, Elisha faz oração, Deus, por favor, abra os olhos do moço para que ele veja que é muito maior quem está do nosso lado do que vem lutar contra a gente. Tá? Aí sim apareceu. Ok? Quando eu morava naquela outra casa, aquela casa de esquina que vocês conheceram, uma noite eu acordei e de repente eu via, sabe aquela revoada de pássaros negros que a gente vê em filme? Aquela nuvem que fica tudo escuro, né? Parece uma nuvem negra. Eu via que passava aquela corrente escura, assim, aquela nuvem escura, eu via da parede que estava a cabeceira da minha cama para o guarda-roupa. Então era esse o caminho. E aquele negócio virava que nem aquele escudo, né? O escudo. E foi virando aquele negócio escuro. Aí em seguida eu via uma parte que vinha de luz branca, que vinha e fazia o isolante. Eu ficava olhando aquilo rapidinho, eu pensei assim, alguém quer fazer o mal, mas essa parte de luz vem que é para impedir esse mal de prevalecer. Eu entendi e fiquei quieto. Passou a noite, amanheceu o dia, recebi uma ligação naquele dia, como um socorro. Uma amiga liga e fala, você pode atender o meu irmão? Estou desesperada. Acabei de saber que o meu irmão está lá na minha casa, ela casada, então a casa, ela estava se referindo à casa da mãe, que está lá na minha casa e ele disse que ele vai se matar. Então me ajuda. Aí eu lembrei dessa visão, que o mal vinha, mas aí Deus manda aquela parte branca e impediu de fazer aquilo. Aí eu pensei assim, é esse moço. Ou seja, eu falei, calma, ele não vai se matar. Por que eu tinha certeza? Porque eu vi essas duas forças, e aquela força contrária foi impedida. Então eu tinha certeza que o menino não iria morrer. Né? E o menino está aí firme e forte, recuperou tudo, está com a vida, acho que normal, né? Porque quando você não tem notícia da pessoa mais, é sinal que está bem. Eu tenho notícia das coisas só quando está ruim. Não tem notícia? Pode ter certeza, está tudo bem. Tá? Esaú, portanto, ele é aquele cara que ele tem a parte da religiosidade. Tem que tomar cuidado, pode representar pessoas que estão do teu lado. Você vê esses filmes que passam assim, dormindo com o inimigo. Né? Aquele marido que dá o cachorro pitbull. Quantas notícias aparecem que aquele cachorro do nada ataca o dono e mata a pessoa às vezes quando pega no pescoço? Vi esses dias aí que ele atacou e arrancou a perna da mulher, a dona dele. Por outro lado, tinha atendido um eletricista que veio fazer um serviço na época pra gente, naquele outro prédio. Ele falou, olha, isso aí tudo é mentira. Eu tenho 6 pitbull com criança, eles... Tal. Então a gente ouve que o Doberman, vocês lembram do Doberman? Também dizia que aquele cachorro, à noite, se você chega em casa, você tinha que falar, conversando com ele, porque ele vem e te ataca. Até ele reconhecer que é você, já atacou. Tá? Então, às vezes, a gente, às vezes não, durante o dia, você pode estar vivendo do lado de alguém que tem essa aparência de gente boa, mas por trás, ele quer acabar com você. Então, a gente tem que estar esperto no mundo. Não é só viver na santidade, não. Você tem que ser astuto. Você tem que perceber as ações, o que é que está acontecendo. Porque se você abaixar a cabeça,
o mundo te engole, acaba com você. Agora você vai atacar antes. Há um mandamento no Shulchan Aruch, que é o livro que ensina as leis judaicas. Então ali há um mandamento. Que mandamento que é? Se você souber que alguém vai te matar, mate ele primeiro. Nossa, mas não está escrito nos 10 mandamentos que é proibido matar? Agora, se você sabe, eu lembro do caso seu, Neus, um dia que você chegou chorando lá, ele falou, olha, fiquei sabendo que fulano de tal aí do bairro disse que vai matar meu filho, lembra disso? Vai matar meu filho, desesperado, chorando, calma, não é para tanto. Não é para tanto eu do lado de cá, né? Porque ela com a mãe, olha, diz que vai matar meu filho. E esse fulano, quando fala, mata mesmo. E aí o quê? Quanto tempo passou, alguém foi lá e matou o cara. Não foi muito rápido, não foi muito demorado, né? Uma semana depois. Aí, uma semana depois, o cara que disse que ia matar o filho dela, mataram ele. Você não precisou ir lá defender tua cria, tá? Mas alguém foi e fez, matou o cara, pronto, você descansou. Claro que você também orou, buscou. Então você é responsável em manter a paz na tua vida. Manter a paz com o estudo de Torá, andando nos caminhos de Deus, você está mantendo a paz, recebendo a luz de Deus. Mas quando percebe as coisas, você tem que usar da astúcia. Você tem que se levantar e ser guerreiro na força daquele que está vindo contra você. Isso faz a pessoa andar pela rua e ver lá um trabalho na rua, lá como muitos dizem, muitos evangélicos dizem assim, eu vou lá e chutar tudo isso aqui, que isso aqui eu tenho poder e tal. Não se deve fazer isso. Você tem que respeitar. Agora, se é contra você, se é contra a tua família, se é teu amigo, se alguém que foi feito para ele vem te buscar ajuda, você pode ajudar e entrar nessa batalha. Mas entrar por conta própria, sem que você conheça e saiba o que está acontecendo, não faça isso. É igual entrar num ringue. Você está diante de um oponente. Você tem que se defender do soco que ele vai te dar e abrindo chance, você tem que derrotá-lo. Entendeu? Seja chutando, seja metendo lá um cruzado nele, você tem que estar esperto. Então, essa batalha, ela vem daí, Você acha que isso acabou? Tem muitas igrejas evangélicas que elas funcionam pelo poder maligno. São muitas, tá? Para quê? Qual a ideia disso? Ideologia. Quando você levanta uma coisa, igual a gente viu lá nos Salmos e que falou aqui também, qual era a metodologia que a gente leu aqui? Esaú, ele começava primeiro com aquela fala mansa, né, dizendo que era isso, que era de Deus, que assim. Essas igrejas comandadas por esse outro lado também fazem isso. Fala do milagre, fala da presença de Deus, fala da religiosidade, aquilo que envolve as pessoas com uma casca de coisa boa. Mas por detrás, qual é o efeito maligno que vai causar nessas pessoas? Você pode ir anulando essas pessoas, você vai formatando o pensamento dessas pessoas, porque praticamente ela já está abatida. Não vai precisar ninguém ir lá, porque já é um soldado morto. Entendeu? Você não pode cair nessas coisas. Luta. Você é chamado para lutar. Mas também viver constantemente na luta também não dá. Tem que ir com sabedoria. Lutar quando for chamado para lutar. Viver tempos de paz. Então aqui estava dizendo no exemplo que o pai desses dois nunca saiu da terra de Israel. Que ali ele teve momentos de paz. Abraão saiu e Jacó também saiu. Você pode ver que os dois foram ao Egito, tá? E Isaac não, Isaac ficou ali. Só o fato dele ficar ali, já houve paz para ele? Sim, tá?
Mas não é só você manter o teu lugar que você está paz. Mas se você mantiver o seu lugar com a paz de Deus, com os ensinos de Torá, cuidando do teu pensamento, cuidando do teu arredor, tá? Você vai ter paz, mesmo no momento de guerra. Porque todos nós somos chamados para batalhar, para guerrear, tá? O que derrota uma pessoa? Enfermidade, doença. Mas para a doença chegar nessa pessoa, ela chega porque ela já furou um monte de bloqueio energético na vida da própria pessoa. A pessoa não teve reação. E aí ela vai se prostrar. Ela vai aceitar. Daqui a pouco ela não tem força. Depressão te deixa sem força. O mundo fica escuro. O sol foi embora. Entendeu? A ansiedade, ela te deixa doido, você não enxerga nada, você está preocupado muito com o que vai acontecer e você sequer é inteiro para viver esse momento de agora. Então você tem que estar atento para as coisas e tem que saber o seguinte, no mínimo você tem que se lembrar do Salmo 121, que ele é muito cantado. Você sabe aí, vocês sabem o que diz o Salmo 121? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O livro dos Salmos, o comentado, tem rabino que fala, sabe quem escreveu esse salmo? Ele fala que foi Jacó que escreveu esse salmo. Porque ele estava precisando do socorro de Deus. Porque estava na fuga do irmão dele. Eu já contei a história lá para vocês, a mulher que fez um trabalho de propaganda para um fulano, um trabalho grande, e ele usou aí a astúcia do Esaú e falou para ela vai lá e fez o serviço, uma fortuna, né? O cara não pagou. E aí ficou aquela dívida no banco. E aí o gerente do banco, fulana, olha a tua conta aqui. E ela falava para ele, Mein Esri Hashem, dizendo, a minha ajuda vem de Deus. Aí ele falava, eu sei que Deus é quem guarda, que Deus quem ajuda, mas você precisa pensar em alguma coisa que... Eu sou gerente, mas eu não sou dono do banco, eu também presto conta, eu preciso agir. Aí passava uns dias e ligava de novo. E ela falava da mesma forma, que a minha ajuda vem de Deus. Mein Esri Hashem. Aí um amigo dela liga e diz assim para ela, olha, fulano de tal, um conhecido meu, ele vai te procurar. A gente está precisando de uma campanha que é no país inteiro. E era aniversário do Rebbe, então eles queriam fazer uma campanha muito grande de divulgação e queria a empresa dela para fazer isso. E aí o rapaz fala assim, tá bom. Ela fala, tá bom, eu vou dividir a comissão com você então. Ele falou, não quero que você divida nada comigo, eu estou te passando o serviço, porque eu gosto de você, eu ia ter que passar para alguém, escolhi você. Vê o teu serviço aí, a comissão é tua, não tem nada a ver com isso. Dessa vez foi feito o serviço e a pessoa pagou. Aí o gerente liga de novo e ela fala novamente, Mein Isri Hashem. E aí, qual é o valor que você acha da comissão dela? O valor da comissão dela era exatamente a dívida grande que tinha ficado no banco. Então tudo que ela falou, a minha ajuda vem de Deus. A minha ajuda vem de Deus. A minha ajuda vem de Deus. Você não sabe como, mas você está verbalizando, eu creio em Hashem, Ele é meu Senhor, Ele é meu ajudador, Ele vai me ajudar, entendeu? Por quê? Porque ela foi lesada, e ela não foi astuta, ela foi lesada, prejudicada, então ela sabia que Deus iria ajudá-la. E aí esse homem, tudo isso nas terras de Israel, tá? Então esse gerente, defendendo o posto dele, ele falou, eu sei que Deus é nosso ajudador. Aí na hora que vem esse acontecimento,
Tá aí. Precisava ela falar assim, tá vendo, seu gerente? Eu não disse que a minha bênção viria de Deus? E por aí vai, né, gente? Então precisa tomar cuidado também com os lugares, pessoas que agitam você e de repente insufla, joga um ar para dentro de você, dizendo que você tem que fazer tal coisa, porque Deus vai te honrar. Quantas pessoas ficaram com o nome sujo na praça, porque ouvindo pregações em determinado local, saiu dali inflamado e dizendo, vamos fazer um empréstimo do banco e vamos abrir o nosso comércio assim assado. Quebrou a cara, porque foi dito para eles, Deus é contigo, vai e faz que a bênção venha a seguir. E a bênção não veio, porque não era para fazer. Nas guerras era assim, eu vou subir, Deus disse lá na época de Josué, não vai, aliás, na época de Moisés ainda, não vai, eu não quero que vocês entrem nessa batalha. E aí, como eles estavam se sentindo apáticos, determinado da tribo, não lembro qual é o nome da tribo, eles foram, desobedeceram, quebraram a cara. Morreu todo mundo, tá? Porque Deus tinha falado, não vai. Mas quando Deus falava, vá, Deus dava vitória. Nesse tempo aí, na época dos Macabeus, essa história você consegue ler no livro dos Macabeus, que tem na Bíblia Católica. Na Bíblia Católica tem o livro Macabeus 1 e 2. Você vai encontrar a história desse período, que começa lá em torno de 160 antes de Cristo. E você vai encontrar lá a história que nessa época era proibido você sacrificar no templo, aquelas coisas todas. Aí o que aconteceu? Um exército... Bom, para você lembrar da história, o que aconteceu? O Alexandre, quando ele governou o mundo todo, logo ele morreu. E ele possuía 4 generais. Então o reino dele foi dividido entre 4. Tá? E você tem lá a época que a parte de cima, você pensar que Israel está aqui, a parte de cima, a parte de baixo ficou com os Ptolomeus, governando o Egito. Seleuco ficou na parte de cima. E o general estava vindo lá, era um exército muito grande. Não me recordo se era 100 mil. Muita gente. E esse grupo do Macabeu, como é o primeiro nome dele? Não lembro se é Tiago. Não lembro. Eu sei que ele precisava fazer com aqueles poucos homens que ele tinha. Aí conta que ele reuniu as pessoas e começou a trazer a história para as pessoas e dizendo assim, pegando desde Moisés, mostrando, olha, sempre nosso povo esteve em guerra. Isso vale para o tempo de hoje, Hamas contra Israel. Sempre Deus esteve do nosso lado. Deus sempre nos deu a vitória. Ele sempre agiu, independente de... Tem aquele caso que um anjo matou 185 mil. Tá? Então ali, aquele exército de 100 mil não conseguiu ganhar daqueles poucos homens. Por quê? Porque eles estavam inflamados. Mas numa outra guerra, naquela época, você sabe que tipo de animal que eles usavam? Elefante. Na guerra, já viu isso? Só que aconteceu uma coisa, houve ciúme entre 2 irmãos. E ele falou assim, olha, quando chegar tal momento, não inicie a guerra antes que eu chegue. Aí esse fulano, o irmão, né, pensou assim, mas quem é ele para falar assim comigo, ficar dando ordem para mim? Qual é a diferença entre ele e eu? Por que eu tenho que esperar ele? Por que eu tenho que esperar o tempo? Para ele levar fama? Sabe esse tipo de coisa? E aí ele identificou um elefante lá e chamou, o rei está aqui, eu vou lá matar esse rei. Ele foi fazer o quê? Ele foi para entrar debaixo do elefante,
para poder com a espada pegar, achando que era o rei. Mas não era o rei. E o que aconteceu? Aquele elefante pisou em cima dele, esmagou aquele cara. E por causa dessa atitude, Israel perde a guerra. Tá? Então, guarde, essas coisas grandes servem para as coisas pequenas. Precisa ter um testificar no coração, precisa ter um direcionamento de Deus. Tá? Para comprar uma coisa, no meu aniversário passado, eu precisava de uma cadeira de escritório. Aí a gente falou, Rafa, vamos lá, eu vou te dar de presente. E eu tinha visto uma, aí ela falou assim, não, essa aí está muito pobrezinha, não, tá feia, não quero isso não para você. Aí fomos numa outra loja, aí sentei, experimentei, estiquei, sabe? Aí estava tudo perfeito. Ela fala pro vendedor, pode fechar a compra. Naquela hora que ela falou, pode fechar a compra, parece que o meu coração fez assim, ó, fechou. Aí eu falei, pera, eu não quero mais a cadeira. Não vamos comprar não. O vendedor, coitado, né? Me deu até vontade de perguntar para ele, você é comissionado? Quanto que você ia ganhar nessa venda? Eu já estava pensando em pagar a comissão dele para ele não ser prejudicado. Eu falei, não quero. Ela volta para casa triste. Por que você não me deixou dar um presente? Eu simplesmente disse, não sei. Não tem nada a ver com você. Mas alguma coisa diz para mim, não compra. Mas esse sentimento eu já conheço de histórias passadas. Quando acontece isso, é porque eu vou comprar aquele mesmo produto num preço bem melhor. Eu já aprendi isso. Com calçado, com compra. Mas é compra grande, é um carro? Não, é com compra pequena. Mas aprenda uma coisa, Deus cuida de você, é nos mínimos, não é no grandão. E aí passou o quê? Passou uma semana e meia, ela está lá no escritório, acho que ela não estava conformada de não me dar o presente, né? E ficou fuçando pela internet, de repente achou lá uma loja, uma cadeira, melhor do que aquela, metade do preço. Mandou a foto para mim, eu falei, estava em paz. Eu falei, pode comprar. E comprou, está lá a cadeira em casa, é uma beleza, metade do preço. Eu iria gastar o dobro, entendeu? Então aprenda isso. Se em coisas bobinhas como essa, é uma cadeira. Se imagina em coisas grandes. Tá? Agora, por outro lado, vai ser sempre assim, mágica? Não, estava falando antes, ó, tem um motor ali, ó. Aquele coberto, aquilo é um motor. Eu tinha comprado esse motor para colocar nesse carro ali, para levar vantagem. Só que não dava para eu saber que o motor está todo ali, a aparência é igualzinho. Na hora que foi ver, o mecânico descobriu ali, não, ó, a aparência é igual, mas não era igual, era diferente, não dava encaixe. Aí que eu fui descobrir que ele era de um carro anterior. Tá aí parado. Agora, quem tem esse tipo de carro? Não tem muita gente. Xantia. Esse motor é Xantia. É um Citroën Xantia. Tá ali parado. Quem tem um Xantia, pronto, e não está achando peça, eu estou com o motor zerado ali, entendeu? Agora, você pode pensar assim, mas se Deus falou com você, Ele permitiu de você ser enganado? Vai ver, Ele falou, eu não soube interpretar, entendeu? Ou aquela pessoa que precisava vender, estava precisando daquele valor, e eu tinha aquele valor, foi bênção para ele. Eu posso falar que isso aí não é bênção para mim? De alguma forma porque no mínimo eu ajudei uma pessoa. Mas você está sendo muito positivista. Gente, eu não sei. Mas eu vou entender que é uma coisa ruim, eu tenho escolha. Então, entre uma escolha, eu posso escolher que eu prefiro ter abençoado o dono desse motor do que achar que eu fui enganado. Pode ter sido engano? Pode. O cara podia saber, ele sabia qual era o meu modelo. Ele falou, serve para o seu modelo. Manda foto. De fato, se você olhar o motor de lá e esse aqui, assim, olhando, você vai ver, é igualzinho. Mas
a peça lá dentro tem um encaixe diferente. Não é o mesmo motor. Aí você vai falar, ele enganou. Tá, pode ser que sim. Ele pode ter sido enganado também, mas eu prefiro acreditar que eu ajudei. Entendeu? Tem uma frase famosa aqui de Abraão. Abraão pensava assim: entre eu abençoar e eu ser prejudicado, para não prejudicar alguém, ele preferia ser prejudicado, para não prejudicar alguém, tá? Mas, lembra, aqui está falando, 2 irmãos são 2 correntes de pensamento. Alguém vai olhar para você e vai falar assim, não, você é bobo, vai ser igual aquela escola do karatê lá que a gente falou. Enquanto o Daniel San estava sendo educado para lutar com honestidade, com técnica, o outro não, o outro tinha que obter a todo custo. Então vai na astúcia mesmo, entendeu? Aí você vai falar, poxa, a criança, ela começa, esses joguinhos que a gente tem, para que serve? Entendeu? Então eu fiz um teste esses dias atrás, uma criança próximo de mim, não vou falar quem que começa a perder no jogo, começa a chorar, não aceita perder de jeito nenhum. Uma outra criança também perto de mim, que é fora daqui de Campinas, estou lá jogando um jogo com essa criança, aí ele perdeu 1, perdeu 2, perdeu 3, eu comecei a tirar sarro dele para provocar, para ver aonde ia dar aquilo. Aí ele não me dava chance, eu disse assim para ele, escuta, você não liga de estar perdendo? Ele falou, não ligo não, isso é só um jogo. No jogo a gente ganha e a gente perde. As 2 crianças da mesma idade. Olha a diferença. Se uma criança, ela tem você vê na escola, por que as escolinhas colocam um dia para você levar brinquedo e lá as tias faz as crianças trocarem os brinquedos? Para justamente criar um mecanismo dentro da pessoa para ela aprender a dividir, que aquilo que é dela, ela pode ter aquilo para ela, mas ela pode emprestar também, pode brincar com o brinquedinho do outro e tal. Não é só ganhar. Você também tem que entender que você só ganha na vida? Não. Você ganha amizade, você perde amizade, você faz o bem, mas tem hora que você faz o mal também. E quando você faz o mal, você tem que lembrar que da mesma forma que alguém fez mal para você e você não perdoou, quando você fez o mal e o outro não quer te perdoar, você também tem que aceitar. Se você não perdoa, você vai querer que o outro perdoe? Então, aprenda a perdoar. Que quando você fizer a coisa errada, o outro também vai te perdoar. A pessoa está no trânsito, só reclama dos demais. Aí na hora que a pessoa faz uma coisa errada, ela vai ficar sem graça. Se você jogar na cara dela, mas escuta, os outros não podem errar na tua frente. E agora que você errou, como é que vai ficar? Você vai querer que ele abra o vidro e te xingue, que ele buzine, que ele corra atrás de você? Então não é assim. Aprenda a lidar com as situações. Estamos numa constante guerra de ideologia. Vamos parar por aqui? Então tá bom.